Aleluia. Irmãos, é um prazer poder falar aqui à igreja no último culto no ano cronológico de 2020, mas para Deus não tem um tempo determinado. Poderíamos estar aqui hoje comemorando talvez a passagem do ano 2020 para 21, mas a nossa mensagem que o Senhor colocou em nosso coração será algo em relação realmente a um novo, mas não somente um ano novo, um novo começo de vida, algo que venha trazer diferença para nós, não quando der meia-noite do dia 31, mas quando nós resolvermos a ter uma mudança de atitude e uma mudança de vida em relação às coisas de Deus. Amados, eu convido a igreja para abrir a Bíblia em Filipenses 3, de 12 a 14. Filipenses 3, a 14. Assim nos diz a palavra de Deus. Siga aí a leitura. Não que eu tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche os teus olhos, amados. Senhor meu Deus e meu Pai, a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Ela nos alerta, Senhor, para aquilo que o Senhor quer que nós façamos e aquilo que não devemos fazer. Eu te peço neste momento orientação do Espírito Santo, Pai, para que a igreja como um todo possa ser edificada, que eu seja edificado, que cada um de nós saiamos daqui, Pai, cheios da Tua palavra, para que o ano vindouro seja um ano de vitória espiritual, não essa vitória que às vezes esperamos fisicamente, secularmente de termos, mas que seja uma corrida com alvo, e que o alvo do cristão, nós sabemos quem é e o que é. Em nome do Teu Filho amado de Cristo Jesus eu peço, guia-nos, Pai, guia-nos por esta palavra, traga uma palavra reveladora para nós, uma revelação que o Senhor já nos deu, mas que nós possamos ter discernimento neste momento, em nome de Jesus. Amados, aqui Paulo, ele escreve uma carta aos Filipenses. Filipos era uma cidade da Macedônia, e qual a importância dessa carta? Essa carta foi a primeira, o evangelismo começou, foi o primeiro lugar da Europa, onde foi aberta uma igreja, a igreja de Filipos. E o que Paulo está nos dizendo nesse texto? Paulo aqui, ele está nos fazendo uma comparação com uma corrida. Se nós formos ver, a Olimpíadas começou no século VIII a.C., e em 776 teve a primeira Jogos, não da era moderna, mas Jogos Olímpicos, e quem chegava no fim da corrida foi um homem, e ele ganhou uma coroa, né? Uma coroa de árvores, enfim, tipo uma guirlanda. E Paulo, então, escrevendo aos Filipos, ele narra numa linguagem de competição atlética. Ele está dizendo aqui, esquecendo das coisas que estão para trás. Há uma alusão aqui, sem dúvida, a esta competição grega
que já tinha ocorrido em Olímpia, né, uma cidade grega, fazia parte de uma colônia grega, né, e Filipos aqui já era uma colônia romana. Aqui ele está nos falando alguém correndo para garantir o prêmio. Esse alguém não parava para olhar para trás, para ver o que ele tinha ganhado de terreno, ou quem de seus concorrentes havia caído. Então Paulo está trazendo uma linguagem atlética, uma linguagem conhecida para aquele povo. A pessoa que estava na corrida, ele mantinha os olhos fixos no prêmio, e esforçava tudo o que ele pudesse para obtê-lo. Ele mantinha os olhos sempre fixos na linha de chegada. Paulo está fazendo essa comparação aqui. Se a atenção de alguém que estava naquela corrida fosse desviada por um momento, poderia ser a perda da coroa. Então, se você na corrida tivesse ali, se você tivesse desviando os teus olhos, você poderia perder alguns segundos e, consequentemente, você deixaria de receber esta coroa. Porque no final de cada corrida, os oficiais anunciavam o vencedor e o chamavam para receber o seu prêmio. O prêmio era essa coroa, era um ramo de palma ou coisas assim parecidas. A partir disso, Paulo faz uma analogia. Ele compara o cristão a um atleta de alto nível, na mais acirrada competição, e é uma batalha tão intensa, que olhar para trás pode fazer perder esta corrida. Aí, irmãos, na metáfora, para Paulo, essa corrida, o prêmio, é a revelação completa de Cristo na ressurreição. Isso, se a gente voltar um pouco no versículo 10 e 11 aqui, nós vamos ver isso. O apóstolo Paulo, nesse texto, aos Filipenses 3, no início ele começa falando dos falsos mestres, depois ele fala da soberana vocação, e depois ele fala dos inimigos da cruz de Cristo. O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos aqui, nesse pedaço de texto, se juntarmos todo o capítulo, nós poderíamos dizer que Paulo está fazendo uma retrospectiva, não simplesmente daquele ano que ele passou, mas de toda a sua vida na face da terra. E nessa noite, nós queremos também trazer a nossa atenção para uma retrospectiva da nossa vida cristã. O que que nós temos feito e o que nós estamos propondo para fazer no próximo ano. Aí Paulo nos fala assim, uma coisa que eu faço. Paulo tinha um grande objetivo e propósito de vida. Ele não tentou misturar mundo e a religião e ganhar os dois. Pela palavra de Paulo aqui você vê que ele não fazia essas coisas. Ele não procurou obter riqueza e salvação. Também ele não procurou isso. Ele também não procurou obter honra e a coroa da glória a seguir. Não, ele tinha um propósito. Ele tinha um objetivo, um grande propósito de alma. Paulo tinha, e ele está nos descrevendo aqui. E qual que era o objetivo de Paulo? Paulo olhou para o prêmio, ele fixou os olhos atentamente naquele prêmio que estava para ele. Era o único objetivo da vida de Paulo, na opinião de Paulo, pelo que ele escreveu, o único objetivo da vida dele era este prêmio. E ele não permitia que a mente dele se desviasse disso por nada. Paulo não permitia por momento nenhum, quando nós ouvimos a palavra dele, que a mente dele desviasse daquele alvo, daquele prêmio. Em hipótese alguma ele deixava isso. De maneira nenhuma ele deixou que esse alvo dele se perdesse de vista. Visto essa introdução, irmãos, o tema da mensagem: qual o seu alvo para o ano novo? Qual o seu alvo? Porque aqui agora, nós estamos mais uma vez, há alguns dias
de um ano novo. Um momento para nós de reavaliações e um tempo para recomeços. Nós não podemos deixar que o ano seja apenas um ano novo no tempo. Nós temos que ter algo de novo, um alvo diferente, um alvo que não nos faz tirar a atenção em momento nenhum de nossa vida cristã. Nós fazemos às vezes muitas projeções para o próximo ano, são projeções materiais, seculares, mas quais são as minhas projeções para o ano de 2021, a minha vida cristã? O que eu tenho projetado para o ano de 2021? O que nós temos feito? Esse texto que nós lemos, ele revela que o alvo de Paulo é Jesus. Ele deixa claro qual é o alvo dele. A palavra nos diz que devemos esquecer de todas as coisas que se passaram, pois o nosso passado foi jogado no mar do esquecimento. Paulo aqui ele está falando para a gente olhar para frente, deixar aquilo que passou, passou. Então devemos lembrar com a intenção de que pescar o nosso passado, nós não podemos querer. Os nossos pecados foram jogados no mar do esquecimento, como diz Miqueias. Deus jogou lá, mas nós não devemos ir pescar novamente esses pecados. E quando nós temos uma oportunidade, que é uma mudança de ano, nós podemos começar a projetar algo maravilhoso, espiritual em nossa vida. O foco de todo e qualquer cristão é Jesus. Por qualquer objetivo que nós possamos ter em 2021, nada é maior do que Jesus. Paulo nos escreve isso certo, que o prêmio dele era Jesus. E ao analisar as Escrituras Sagradas, nós podemos verificar, por exemplo, que Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele perdeu o foco. E quando ele perdeu o foco, o que aconteceu com Davi? Davi pecou, prostituiu, adulterou, e mandou matar Urias. Foi o quê? Perda de foco, perdeu o alvo. Ele esqueceu para onde ele estava caminhando e deixou-se olhar para a esquerda, à direita. Temos outros exemplos. Pedro, quando estava andando sobre as ondas, enquanto ele não perdeu o foco, Jesus, o alvo que era Jesus, ele andou. Mas quando ele distraiu, ele perdeu o foco e ele afundou. O que é que nós queremos aprender? O que é que nós estamos falando com isso? Em 365 dias do ano, quantas vezes nós perdemos o alvo? Quantas vezes nós vamos perder o foco? Quantas vezes? Olha, quando está para chegar assim um ano novo, a gente conversando com as pessoas, nós vemos que é um momento onde a gente encontra gente muito reflexiva, muitas com esperanças, outras com medo. Por que com medo? Porque nós estamos diante do desconhecido. Nós agora, quando virar dia 31, nós temos um quadro em branco para nós escrevermos uma história. Qual vai ser essa história durante o ano de 2021? O que eu vou escrever nessas páginas em branco que eu estou recebendo e tendo uma nova oportunidade de escrever algo diferente? Amados, e uma coisa que nós devemos guardar, e nós jamais devemos olhar para esse momento de passagem de ano como uma data mística. O que é isso? Onde qualquer detalhe poderá ter o poder de impactar o restante do ano todo. O que é isso? Amados, quando nós estamos no paganismo, no sincretismo religioso, nós temos que passar do dia 31 para dia 1º com roupa branca, com roupa amarela, aquilo indicando cada coisa que eu queira.
Se passa com roupa branca é para ter paz, não sei, amarela para ter dinheiro, e aí vai. Isso é místico. Isso não é cristianismo. Não é porque eu vou passar um ano vai começar com algum problema que eu vou ter o ano todo problemático. Não. Nós não podemos ter esse misticismo religioso e fazer dessa data uma grande oportunidade. Isso tem sido, o Paulo já tinha alertado aqui nesse capítulo. Estamos fazendo um misticismo religioso e feito dessa data uma grande oportunidade para enganar os mais desavisados. Falsos profetas, líderes religiosos, distribuem supostos amuletos ungidos com a promessa que seus fiéis desfrutarão um ano próspero e abençoado. Amados, tem muitas crendices, muitas culturas pagãs que falam assim, esses líderes atribuem ao ano novo como uma artimanha para deixar mais atraente o produto que estão oferecendo. Olha bem, tem o ano da vitória, o ano da virada do cativeiro, o ano da restituição, o ano da quebra de maldição para a prosperidade. Opções não faltam, irmão, para misticismo religioso, sincretismo religioso. E tem um tipo de ano novo a cada gosto. É para quebrar maldição, é para o ano da vitória. Amados, mas nós só encontramos esses líderes promovendo isso. Por que eles não promovem o ano da mortificação da carne, o ano da santificação e oposição ao pecado, o ano da dedicação absoluta à causa do Evangelho? Não, nós não vemos esse ano novo aparecer. Ninguém propõe esse ano novo. Enquanto muitos crentes estão aqui no Brasil, na cidade, em Minas, fazendo campanha para um ano novo de sucesso, tem muitos crentes onde que o ano novo deles será mais um ano de perseguição por causa do seu amor a Cristo. Enquanto muitos de nós estamos fazendo as projeções para o ano novo, um ano de vitória, um ano abençoado, tem muitos cristãos que não sabem o que ele vai ter para comer amanhã, porque eles estão no campo de batalha, estão lá fazendo o ID do Senhor Jesus. Outra coisa que nós não devemos cair é no erro das ilusórias resoluções. O que é isso? Muita gente olha para o ano novo como o momento certo para fazer acontecer. Porém, se algo que possamos mudar ainda hoje, irmãos, para que eu vou deixar da meia-noite do dia 31 para mudar? A Bíblia nos apresenta sempre o hoje como um tempo oportuno para arrependimento, santificação, confissão de pecados, contrição e compromisso com Deus. A exortação bíblica é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e não buscai ao Senhor quando o ano novo chegar. Não é buscar o Senhor quando o ano novo chegar, mas é enquanto pode se achar. E quando eu posso achar? Na Bíblia só existe um momento, só um tempo presente, porque o futuro para nós ainda não existe, o passado acabou. Então, irmãos, e quando o ano novo está para chegar, devemos saber que esse próximo ano poderá haver alegrias, sofrimentos, mas também devemos descansar no conforto de que tudo que está debaixo da providência de Deus, nós temos que ter essa certeza, tudo está debaixo da providência de Deus, independente do que acontecer no ano novo, nós temos que ter certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Nós temos que ter convicção disso e não duvidar. Mas, amados, não aqui estou fazendo uma apologia que fazer projetos, planos para o ano que vem é errado, não.
nós precisamos de fazer planejamentos e projeções, desde que submetamos os nossos desejos e as nossas projeções, os nossos planejamentos à vontade de Deus. Tudo que fizermos deve ser feito segundo a vontade de Deus. Irmãos, o som está um pouco ruim aí, mas vamos. Se tiver muito ruim, vocês falam aí que a gente vê que é bateria ou coisa assim. Então, amados, nós temos certeza de uma coisa: Deus cuida de nós, e que a sua vontade está acima da nossa vontade. E talvez, na passagem de ano, a pergunta mais apropriada que possamos fazer nessa passagem de 2020 para 2021 é: como Deus poderá ser glorificado ainda mais no ano de 2021, através da minha vida? Como que Deus poderá ser glorificado ainda mais no ano de 2021, através da minha vida? Como? Amados, se esse ano de 2020 foi um ano de bênçãos, amém. Mas nós não podemos viver das bênçãos de ontem, não. E nem dos fracassos de ontem, e nem das decepções de ontem. O que Paulo está nos falando aqui, para nós termos alvo, seguir para frente, olhar para frente, para nós alcançarmos aquilo que ele estava propondo para ele. E esse tempo, amados, que nós estamos passando, hoje é dia 27, faltando poucos dias, é um tempo para esquecer o passado e seguir em frente para o presente, para o futuro. Vamos ter uma vida diferente, vamos procurar uma nova vida. Para nós cristãos, que cremos na Bíblia, esta é uma oportunidade de olhar para trás, em relação ao ano passado, para ver se fomos capazes de fazer todas as mudanças desejadas que nos propusemos a fazer. Como que eu estou saindo do ano de 2020? Eu tinha planejado alguma coisa, e eu deixei algo de fazer. Eu tinha me encorajado todo no primeiro dia do ano de 2020, e o que fez eu mudar e não ter cumprido com aquilo que eu falei que ia fazer? Amados, para o cristão, cada dia é um dia de novos começos. Mas nós podemos olhar para essa época como um tempo para refletir, reavaliar onde estamos e para onde estamos indo em relação a Deus. Onde nós estamos na minha vida espiritual hoje? E onde eu quero chegar na minha vida espiritual em 2021? Em Coríntios, 2 Coríntios 4,16b nos diz assim: mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova dia a dia. Nós cristãos temos que nos renovar dia a dia. A nossa fé tem que ser renovada dia a dia. E o que é bonito para um cristão, na vida de um cristão, é conhecer o Senhor, é que não temos de viver nossas vidas com culpas e condenação por nossas falhas e não ter atingido as nossas metas, não terem sido alcançadas como cristão. Por quê? Nós sabemos que Deus está de braços abertos, nos esperando. Como eu disse, irmãos, nós estamos chegando o dia 31 para 1º, com um quadro em branco, para nós começarmos de novo a nossa vida. E o que nós vamos escrever nesse 2021? Agora, uma pergunta: quando o ano novo realmente começa? O ano novo começa no dia 1º? Mas que ano novo que nós estamos falando aqui, segundo a palavra de Paulo? Amados, o ano novo começa quando deixamos o passado para trás. Aí começa um ano novo.
Não importa se nós falhamos miseravelmente na vida ou no nosso cristianismo, mas o desejo de Deus é para que nós possamos receber o perdão e seguir em frente. Em Salmo 103, nos diz assim: quanto o Oriente está longe do Ocidente, tanto tem ele afastado de nós as nossas transgressões. É assim que Deus nos vê, o Oriente do Ocidente, tanto Deus vê afastado de nós as transgressões, pelo olhar misericordioso de Deus. Amados, e a palavra de Deus, ela nos faz isso. Ela nos diz que nós devemos esquecer das coisas passadas. E nós não devemos olhar para trás. Paulo não olhou para trás, nem permitiu que os seus fracassos o subjugassem. Com culpa, com medo, nada disso fez com que Paulo saísse do seu foco. E, amados, o interessante dizer é o seguinte, que nós todos que estamos aqui, estamos na mesma corrida de Paulo. Todos. Nós estamos nesta corrida. Apesar de nossas falhas ou sucessos passados, nós devemos continuar prosseguindo em direção ao objetivo final de nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Esse era o objetivo de Paulo, e esse também deve ser o objetivo de cada um cristão que estão aqui ou não estão aqui, sermos semelhantes a Cristo cada vez mais. Mas, amado, nós não estamos competindo por um prêmio terreno. A nossa competição não é para ganhar um prêmio terreno, mas pela recompensa final de desfrutar a presença de Deus para sempre. Esse será o nosso prêmio. E esse era o prêmio que Paulo estava observando, estava objetivando a alcançar. Então, amados, nós devemos, se esse ano de 2020 erramos, passamos e não conseguimos nada, nós devemos esquecer. Nós devemos prosseguir para o alvo. O prêmio do cristão é Jesus. Nós temos falhas, nós falhamos em nossas vidas, e isso acontece com todo mundo. Mas é o que fazemos com essas falhas, e como reagimos a elas, é que faz a diferença no nosso próximo ano. O que eu falhei e não quero falhar mais. Essa que vai falar, mostrar para mim como eu devo agir, essa reação que eu tenho com as falhas que eu tive no passado, é que vai fazer a diferença em minha vida. Amados, e o ano novo, ele só começa quando nós permitimos Deus renovar o nosso espírito. É isso. O ano novo em nossas vidas só começa quando permitimos que Deus renove o nosso espírito. E aí eu falo aos irmãos, nós devemos entrar em contato com o que Deus quer fazer em sua vida, e não o que você quer. O que Deus quer fazer na minha vida em 2021? Isso é muito mais importante do que propriamente dizer o que eu quero de Deus para 2021. É melhor saber o que Ele quer de mim, e não o que eu quero dele. O que Deus quer de nós para o próximo ano? Amados, Davi orou a Deus para criar um coração puro e renovar nele um espírito reto. Essa deve ser também a nossa atitude de coração. Que nós possamos ter um coração puro e renovado e um espírito estável. Essa deve ser o nosso maior objetivo de 2021. Porque ainda, amados, faltam alguns dias para o ano novo. Mas ainda assim, eu já posso desejar aos irmãos um feliz ano novo para todos. Mas como ter um feliz ano novo? O que é ter um feliz ano novo para o cristão? Da forma como o mundo está,
como que nós podemos desejar alguém um feliz ano novo? E o que será um feliz ano novo para essa pessoa que está recebendo de mim esta palavra? Olha bem, o ano novo só será feliz se Jesus for realmente nosso Senhor e Salvador. Somente se Ele for o nosso Senhor e Salvador, é que nós teremos um ano novo feliz. Senão, nós não teremos. Salmo 32, 1 nos diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Então, amados, a nossa felicidade no próximo ano não depende de circunstâncias, ela é baseada em nossa relação com Deus. Como é assim? Amados, a coisa assim, mais paradoxa, às vezes, que nós possamos entender, que sai do entendimento do homem, é a história de Jó. Para quem aqui é mãe e pai, Jó perdeu os 10 filhos, Deus restituiu, mas para quem é mãe e pai aqui, um filho substitui o outro. Como que pode ter acontecido isso na cabeça de Jó? E nós vamos lá em Paulo, quando ele pede para Deus tirar o espinho da carne dele, o que Deus fala para ele? Olha, a minha graça te basta. Então, não era a quantidade de filhos que bastou para Jó, mas a graça de Deus na vida de Jó. Só assim ele pôde ser restituído de algo que nós aqui, humanos, sabemos. Como que se eu tenho um filho hoje, Deus o leva, me dá outro, mas ele não substitui. O que faz com que Jó sentisse que Deus estava com ele foi a graça de Deus. Então Jó não dependia da circunstância, mas ele dependeu do seu relacionamento com Deus. E isso também tem que ser conosco, amados. O nosso relacionamento com Deus é que dita o tão feliz será o nosso ano. É esse relacionamento que faz nós sentirmos Deus em nossa vida. E segundo, o ano novo será feliz se estivermos servindo a Deus. Você só terá um ano novo feliz se você estiver servindo a Deus. Por quê? Olha, amados, bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti para habitar em teus atos. Nós seremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. E você pode perguntar: como eu posso servi-lo? Amados, está abrindo uma janela em branco, com 24 horas, 7 dias, 30 dias no mês e 365 dias no ano, para você se propor a servir a Deus. Ele está deixando um quadro branquinho, sem nada escrito, para que nós possamos escrever algo para o reino de Deus. Nós só podemos ter um ano novo feliz se nos envolvermos a servir a Cristo. Somente assim nós teremos um ano novo feliz. E terceiro, o ano novo só será feliz se nós estivermos esperando o retorno de Jesus. Por quê? Porque se eu estiver esperando o retorno de Jesus, Ele vai me encontrar vigilante. Se eu estiver esperando que o ano que vem pode ser o ano da volta de Jesus, nós vamos estar vigilante. E quem pode afirmar ou não que o ano que vem não seja o ano da volta de Jesus? E se Ele voltar e não me achar vigilante? Nós então só podemos ser felizes no ano de 2021, se nós estivermos esperando o retorno de Jesus. Porque se eu estiver preparado, eu vou passar o ano de 2021 aos pés do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente assim, meus irmãos, nós esperando que Ele possa vir, como Ele mesmo disse, se a gente soubesse a hora que o ladrão viria, você ia trancar as portas, mas nós não sabemos. Então, para nós aqui, é de muita alegria começarmos o ano novo, esperando que Jesus Cristo venha. E isso vai fazer com que nós estejamos sempre alertas, sempre preparados. Amados, nós colocamos o nosso foco
no ano que está para nascer, nas coisas deste mundo, em vez de colocarmos na promessa de Deus. Qual é a promessa que nós temos certeza que um dia vai se cumprir? O retorno de Jesus. Se Ele não retornar, na nossa época, nós vamos até Ele. Mas isso é promessa. Mas nós ficamos fazendo planejamentos para as coisas deste mundo, e nós não planejamos nem um pouquinho, saber que ano que vem, ou momento que vem, um minuto à frente, pode ser a volta de Jesus. Mas eu estou preparando para ter um carro novo, ter uma casa nova, e isso nós estamos preparando. Mas nós temos que colocar o nosso foco, para sermos felizes no ano de 2021, é no retorno de Jesus. O povo de Israel é um grande exemplo disso. Para atingir a terra prometida, Deus já tinha a promessa para eles, mas quando eles desviaram o olhar para os gigantes, eles perderam a entrada na terra prometida. Então, amados, nós não podemos esquecer da promessa de Deus, que um dia Jesus voltará, e pode ser 2021, Ele vai voltar e nos levar para casa com Ele. Nós viemos de lá, e para lá nós vamos voltar. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Aqui não é o nosso lugar. Nós temos que planejar coisas para lá. Aqui nós vamos passar. E o que vamos deixar? O que eu vou deixar escrito no meu epitáfio? O que? Eu vou deixar algo para as pessoas? Ou vou deixar algo só para mim mesmo, que não vai ter valor nenhum? E será que nós estamos vivendo segundo a vontade do Senhor? Será que nós estamos no centro da vontade de Deus? Amados, e concluindo, temos que ter meta, temos que ter propósito e objetivo na vida. Na corrida da vida, é importante saber antecipadamente aonde desejamos chegar, aonde nós queremos chegar. Nós precisamos lutar para alcançar o alvo. Qual é o nosso alvo? Jesus Cristo. Cada dia mais ser parecido com Ele. Qual é o alvo estabelecido para o ano de 2021? Servir mais a Deus. Para que o nosso ano seja verdadeiramente, não um ano de vitória, não um ano de prosperidade, mas um ano de Cristo em minha vida, precisamos definir isso, que será o ano de Cristo em minha vida. Não um ano de prosperidade, não um ano de vitórias. Que vitórias? Jesus já venceu tudo que tinha que vencer. Agora nós temos que aproveitar dessa liberdade que Ele nos deu. Viver aqui com o pensamento lá. Então, irmãos, a época de virada de ano é muito propícia a previsões esotéricas, tarôs, numerologia, profetismo. Muitas pessoas, mesmo cristãos, ficam preocupados com o futuro, desejando saber o que irá acontecer. Quantas pessoas, cristãos, estão querendo saber o que vai acontecer? Eu falo para que nós que estamos aqui, não faça isso. Não se preocupe com o que vai acontecer. Não se preocupe demais com o futuro. Enquanto nós estivermos servindo a Cristo, com a nossa vida aqui nessa terra, nós temos que lembrar o seguinte: nós temos um futuro brilhante. Qual é o meu futuro? Se a minha expectativa de futuro com Cristo for menor do que a minha vida presente, a minha fé é vã e eu não devo servir a Cristo. A expectativa futura nossa é a coisa mais linda que existe. É um futuro brilhante, é um futuro com Deus, é um futuro que nós vamos estar sempre juntos, sem nunca mais nos separarmos.
Esse será o nosso futuro. Não preocupe com numerologia, tarô, profetismo, nada disso. Nós, cristãos, já conhecemos o nosso futuro. O nosso futuro é Cristo. A nossa vida é Cristo. E aí, irmãos, sirva a Deus com sua vida. Faça todas as oportunidades que você tiver para ministrar a Deus. Faça com boa vontade, porque Deus não nega ninguém. Nós vemos muito escrito em carros aí, Deus é fiel, mas é mais bonito nós escrevermos lá, eu sou fiel a Deus. Deus ser fiel a nós é fácil, porque Ele é fiel. Agora nós temos que ser pessoas mesmo de colocar um adesivo no carro, eu sou fiel a Deus até o fim. Isso é o melhor que nós podemos fazer. E encerrando, irmãos, fica essa mensagem: entrega o teu 2021 ao Senhor, confia nele, e Ele o mais o fará. Entregue 2021 a Deus, não esquenta com o futuro, o nosso futuro a Deus pertence, e nós sabemos que é ao lado dele. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por tudo que o Senhor nos fez nessa noite. Nós temos certeza que o Senhor nos dará um ano de 2021 cheio de afazeres, cheio de promessa, e nós queremos cumprir com a nossa obrigação de cristão. Não nos deixa, Pai querido, paralisado, não nos deixa, Senhor, estático neste ano que vai nascer, mas que nós possamos desde já, o hoje é o momento, é agora que eu preciso mudar. Nós não precisamos esperar da meia-noite do dia 31. Nós já estamos, Senhor, contemplando a Tua face no início desse novo ano. Nós sabemos, Senhor, que teremos dificuldades, teremos problemas, mas também temos certeza de uma coisa: o Senhor está à frente de toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, por ter nos enviado o Teu Filho amado Jesus Cristo. E é nele que confiamos, porque Ele não nos deixará nenhum dia da nossa vida. Ele prometeu, Ele cumpre, Ele é o nosso alvo, Ele é o nosso foco. Não nos deixa, Pai querido, desanimar nessa corrida. Mas essa corrida, Pai, nós sabemos que o nosso prêmio não está aqui. O nosso prêmio é viver eternamente ao Teu lado, com Teu Filho amado, Cristo Jesus. É em nome dEle que eu oro, com perdão dos meus pecados. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, nós já estamos encerrando o nosso culto. Queremos agradecer a sua presença, você que saiu do seu lar e veio cultuar juntamente conosco. Temos aqui alguns avisos. Os aniversariantes nós tivemos aí durante a semana. Tivemos um aniversariante, que é o nosso irmão Leandro Ambrosio. Alguém conhece o irmão Leandro Ambrosio? A Emily também. Beatriz. Ana Beatriz? Ana Beatriz? Isso, ok. Então, nossa irmãzinha Ana Beatriz, nosso irmão Leandro Ambrosio, para quem não conhece, se o Senhor permitir, é aniversário da nossa irmã Daniele Padula. Então, só essa. Tudo aquilo que essas pessoas necessitam. Temos alguns pedidos de oração aqui. Nosso irmão presbítero Geraldo Padula, nosso irmão Geraldo está acometido, né, da Covid-19. Então é importante que estejamos orando por ele. A esposa dele, a Josi, está com os sintomas, né? Não está assim comprovadamente com o vírus, mas está com os sintomas. Então vamos orar pelo casal, nossa irmã Josi, nosso irmão Geraldo Padula. Orar também pelo nosso irmão presbítero José Carlos, que é o pai da nossa irmã Betânia. Orar pelo pai da nossa irmã Núbia, que ainda está internado ainda, Núbia? Ainda está internado. Vamos orar também pela nossa irmã, a mãe da nossa irmã Vanilda,
né, que encontra-se também adoentada. E é importante que nós estejamos, né, sempre atentos às necessidades, né, dos nossos irmãos. Bem lembrado, bem lembrado. O pai do nosso irmão, presbítero José Geraldo, que também está internado em Itabira, que também necessita das nossas orações. Então vamos orar por ele também. Vamos orar pela nossa caixinha, né, pelas pessoas que aqui se encontram nesse projeto de Família no Altar. Para as pessoas que estão vendo aqui e não estão entendendo, aqui constam nomes de pessoas que representam várias famílias. E aqui está o nosso irmão Flávio Ferreira dos Santos. Vamos orar pelo nosso irmão e pela família do nosso irmão Flávio. Irmãos, no dia 31/12, nós não teremos atividade aqui na igreja, né? Como os irmãos têm visto, né, e viram hoje, né, a igreja hoje está assim bem vazia, muitos estão, né, distantes, e no dia 31 nós não passaremos, né, conforme temos passado durante todos esses anos, passamos a virada do ano, de um ano para outro, sempre fazemos isto em conjunto, mas este ano, devido a toda essa situação que temos enfrentado, nós não teremos programações aqui na igreja. Então, 31 para 1º, nós teremos sim uma mensagem que será gravada e você pode, né, à meia-noite você pode vai lá no canal da igreja, né, no YouTube, e pode visualizar ali essa mensagem junto com seus parentes, junto com as pessoas que você estiver junto. Então, é um momento de confraternização, mas também é momento, né, de agradecer a Deus pelo ano, pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, pelas bênçãos que muitas pessoas, muitos de nós fomos abençoados, eu não tenho dúvida disso. Então é importante que nós nos lembremos, né, de orar, de agradecer. Assim como fizemos no Natal, né, que nós sempre falamos para que nós nos lembremos de que o verdadeiro convidado seja homenageado, que você ore, que você agradeça a Deus pelo cuidado. Assim também deve ser na virada do ano, no dia 31 para 1º. Enquanto muitas pessoas estarão se embebedando, muitas pessoas estarão ali praticamente sem até enxergar o que está acontecendo devido ali a muitas coisas que usam, nós podemos sim agradecer a Deus, né, de mãos dadas, né, logicamente se for parente, se for todo mundo da mesma casa, né, então de mãos dadas. Se não for da mesma casa, mantenha o distanciamento, mas ore, agradeça a Deus pelo ano de 2020, embora seja, né, tenha sido um ano e ainda está sendo um ano assim meio que pesado, com muitas situações, inéditas até, podemos dizer assim, mas ainda assim o Senhor tem cuidado de nós. São esses os nossos anúncios. Nós vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela direção, pelo cuidado, agradecer, né, porque aqui viemos para cultuar ao Senhor e assim o fizemos, e dizer que no próximo ano estaremos juntos novamente, se assim o Senhor nos permitir, no próximo domingo, com a Escola Bíblica Dominical, culto, né? Esta semana também nós não teremos o nosso culto de sexta-feira, mas no próximo domingo estaremos todos de volta aqui. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, louvamos o Teu nome, Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por este ano, Senhor, que está se findando. Embora, Deus, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, Senhor, muitas notícias, muitas coisas que nos assustaram, mas ainda assim, ó Pai, a nossa confiança não foi abalada. A nossa fé continua sendo, ó Deus, alicerçada em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado. E, ó Deus, por isso, Senhor, nós queremos Te render graças e glórias, ó Pai. A Deus, nós colocamos, Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos. A Deus, que ao findar deste ano nós possamos nos lembrar, cada vez mais, de que temos um Deus que tem zelado pela nossa integridade. E que, ó Deus, se for assim a Tua vontade, que tenhamos um 2021, ó Deus, melhor do que este ano. Mas, ó Deus, que seja feita a Tua vontade, não a nossa. Ó Deus, que nós estejamos preparados para tão e unicamente ouvir
e conseguir, ó Deus, fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Que sejamos servos fiéis a Ti e que o nosso alvo seja realmente Cristo Jesus em nossas vidas, Pai. Esteja conosco, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa, Senhor, cada família que adentrou aqui nesta noite. Que saiamos daqui, a Deus, alimentados pelo Senhor, cuidados, amparados e protegidos pelas Tuas mãos santas e poderosas. Esteja conosco, nós oramos, agradecidos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre vós, irmãos, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Você pode se assentar, estaremos ali à porta para nos despedirmos no culto, né? Mas não da presença do Senhor.